O herói não é definido pela espada que ele empunha, mas pelo que ele se torna quando a perde. Em quase toda fantasia, a espada é um objeto de poder, lendária, inquebrável, um destino gravado no metal. Mas se você observar a jornada de Finn, em Hora de Aventura, perceberá que suas espadas são o oposto disso. Elas são frágeis, imperfeitas e, quase sempre, um fardo que ele não pediu. Cada uma é um espelho quebrado de uma fase de crescimento, ensinando a Finn que ser herói não é sobre o que você carrega, mas sobre o que você tem a coragem de largar. Já falamos que o braço de Finn é o termômetro do seu estado emocional e seu processo de crescimento. A espada, por sua vez, é a extensão que define o destino, não apenas para o mundo, mas para a identidade do próprio herói. E a cada ciclo de lâmina quebrada, a complexidade da narrativa sobe de nível, forçando não só Finn, mas você, espectador, a amadurecer junto. Não se trata de colecionar poder. Trata-se de entender a filosofia da impermanência na prática, onde cada nova fase exige que o herói se livre do que o definiu na fase anterior. A jornada das espadas começa com a Escarlate, a espada dourada. Ela é a lâmina do poder da inocência infantil. Visualmente, ela é um troféu, mas na prática é toda lascada e amassada, tal qual a imagem que uma criança tem de um herói. Grandiosa, mas imperfeita e desorganizada. Finn a carrega porque ela o faz sentir pronto, mesmo que ele ataque sem estratégia, confiando apenas no próprio instinto. A Escarlate é o ego inflado da pré-adolescência, a certeza de que a coragem basta para resolver qualquer problema. Essa cor dourada da lâmina é um marco sutil, a cor que define uma era de ouro pessoal para Finn. Um período de aventura pura, sem a complexidade das relações emocionais e do mal que o aguardava, em uma escala bem menor que a Era de Ouro de Berserk, mas que cumpre a função de representar nosso estado mais puro e bom, antes que a vida nos force a tomar decisões com consequências reais. O ponto final dessa fase é o episódio Você de Verdade, onde Finn, ao tentar impressionar a princesa Jujuba com uma invenção imprudente, cria um buraco negro. É o primeiro confronto de Finn com as consequências da sua falta de planejamento e responsabilidade. É o primeiro grande desespero movido por um sentimento complexo. Ele reage à sua paixão com uma decisão imprudente, e sua inexperiência faz tudo dar errado. A situação exige uma atitude drástica. Ele precisa sacrificar o símbolo da sua identidade, jogando a Escarlate no buraco para salvar a todos. A perda dessa espada, a perda da Era de Ouro era necessária. O universo, em sua fria lei de causa e efeito, nos exige experiência quando não temos, e compreensão quando não entendemos. Essa é a primeira grande consequência que rouba a inocência mais pura de Finn. Ele não volta com uma espada nova e melhor. Ele volta de mãos vazias, forçado a repensar o que significa ser um herói sem o seu acessório de segurança. Essa primeira perda é canônica não só para ele, mas para todos nós. Você se lembra da sua primeira espada perdida? Não me refiro a um objeto, mas ao primeiro grande choque de inexperiência, seja num relacionamento, numa decisão impulsiva de carreira, ou ao tentar resolver um problema que nem era nosso, agindo no impulso, similar a Finn. São perdas que viram cicatrizes, que nos forçam a revisitar um momento de clareza e analisar o que faltou. A dor dessa perda é a de perceber que a coragem não basta e que a falta de experiência sempre cobra o preço mais alto. Após a perda, Finn adota a espada de raiz. Essa espada, vista pela primeira vez em Trem Misterioso, é a substituição imediata, mas é uma arma que não se destaca. Ela é simples, estável e sem brilho, e é uma das poucas que Finn não quebra ou perde, tornando-se uma ferramenta na qual ele sempre pode confiar. A espada de raiz simboliza o início do processo de Finn se enraizar. Se a Escarlate era a imprudência, esta é o surgimento da cautela, do pensamento e da dúvida. Com ela, a energia destemida ainda está lá, mas ele não corre mais apenas para frente. Ele aprende que ser um herói nem sempre é sobre a velocidade. Às vezes, é sobre manter a calma, sobre fincar os pés no chão e sustentar sua posição, mesmo quando sente medo. A espada de raiz marca os primeiros passos reais de Finn em direção à maturidade, focando-se menos em provar o seu valor e mais em proteger os outros. Ela é o símbolo da resiliência. A raiz nos acompanha pela vida, garantindo que, mesmo depois da ventania da primeira grande perda, conseguimos nos manter em pé. É o alicerce silencioso antes do próximo grande desafio, ensinando que a estabilidade não é glamurosa, mas é indispensável. Mais tarde, o foco muda para a espada de sangue de demônio. Essa lâmina não é forjada, é herdada, produzida com sangue derramado pelo passado, não por Finn. Ela é o legado de Joshua, o pai adotivo, que a deixou em um teste de masmorra brutal. Essa espada é uma metáfora para o fardo dos padrões herdados, de quem nos criou, de quem moldou nosso ponto de vista.
Não se trata apenas de talentos, mas de traços destrutivos, de modelos de luta e violência que nos são passados. Finn tem o poder do demônio em mãos, mas ele sente o peso da maldição que não era dele. A maturidade aqui é alcançada na cena de Encontro para Brincar, quando o demônio Ki-Oth exige o sangue de volta. Finn se vê encurralado, tendo que sacrificar o último artefato físico deixado por seu pai, ou ver seus amigos feridos. Ele escolhe devolver o sangue, quebrando o ciclo de dependência dessa herança de violência. Apesar de Finn se desapegar das heranças do passado e criar um novo ciclo de desenvolvimento, o passado muitas vezes retorna sem mesmo sermos responsáveis pela causa. Após a destruição da espada original pelo retorno do sangue, a saga continua quando Kyo sequestra Jake, pensando que ele é Joshua. As ações do pai, mesmo após a morte, respingam neles. Finn tenta lidar com esse problema não apenas respondendo ao ataque, mas criando novas alternativas. Ele confronta o demônio usando uma réplica feita de suco de uva congelado e abençoado. Essa é a tese filosófica central. O herói escolhe quem ele é, e não o que ele é obrigado a ser. Ele respeita a origem, mas se recusa a ser definido por ela. Finn pega o sangue de demônio e o transforma em algo doce, puro e intencional. O verdadeiro amadurecimento é quando você pega a base do seu passado e a reconstrói com as próprias mãos. Questionar os padrões e se autoavaliar é a única forma de encontrar novas saídas e não repetir os erros herdados. A fase seguinte é a espada de grama. Se as espadas anteriores eram escolhas, esta é um acidente com destino. Finn compra a lâmina, mas ela o morde e se funde com seu braço. Ela é uma maldição, e isso a torna um poderoso símbolo da ansiedade e da autoexigência disfuncional. A espada de grama é incrivelmente eficaz, mas age de forma autônoma. Ela corta com perfeição obsessiva, representando aquele mecanismo de defesa que se torna orgânico, nos tornando hiperprodutivos, mas nos roubando a autonomia. Ela é o apego disfuncional, aquilo que te dá poder, mas te controla. Finn tenta de todas as formas se livrar dela, mas aprende que não se pode simplesmente descartar uma parte do trauma que se tornou orgânica. No clímax da cidadela, ao tentar desesperadamente segurar seu pai biológico, outro símbolo de abandono e responsabilidade, o esforço combinado da espada e da dor emocional leva à amputação de seu braço. O sacrifício final da espada de grama marca a aceitação de uma mudança física e psicológica irreversível. Agora, não se trata apenas da perda de uma arma, mas da perda do próprio braço. É algo que vai além de seu destino, atingindo uma parte de si mesmo no presente. É o choque de suas novas ideologias, ainda líquidas e em formação, contra a solidez brutal de um passado que ele não controlava. Repare como, até este momento, a espada de sangue e a de grama correspondem diretamente à resolução dos conflitos com as figuras paternas. De um lado, Joshua, o pai adotivo que se fez presente, mas deixou de herança padrões rígidos que Finn precisava quebrar. Do outro, o pai biológico, que deixou uma lacuna ainda mais profunda de ausência e sensação de abandono. Se na época da espada de raiz, Finn construía novas percepções ainda fluídas e adaptáveis, essas duas lâminas trouxeram de volta a solidez inegável do passado. Uma dinâmica que ecoa o conceito de modernidade líquida, onde o eu, em transformação, colide com as estruturas rígidas da história que nos precede. Mas esse era um processo complexo, profundo e duradouro, que eu já explorei com mais detalhes em outros vídeos aqui do canal, focados especificamente no braço do Finn e nesse processo de perda. Se as espadas anteriores ensinavam sobre o mundo e a família, as duas últimas ensinam sobre o eu. A espada Finn é o ápice da complexidade psicológica. Ela é um Finn de uma linha do tempo alternativa, aprisionado em forma de lâmina. Quando o nosso herói usa essa espada, ele está literalmente usando uma parte de si mesmo. Não existe mais extensão ou braço, existe apenas Finn e seu destino. Essa lâmina é a representação mais direta do confronto com a sombra. Como você trata as partes de si que foram deixadas para trás? Finn a trata casualmente, tentando conviver de uma forma aceitável, até que ela se quebra, e desse estilhaço, misturado com o resquício da espada de grama, nasce Fern. Fern é a personificação do auto-ódio, do ressentimento e da parte não resolvida do Finn. Ele é o medo de não ser bom o suficiente, manifestado em forma física. O herói tem que lutar contra o que ele poderia ter se tornado. Essa representação é clara. A espada Finn é o eu que parou no tempo com o trauma. E Fern é esse trauma que ganhou vida. Isso fala sobre nós. Muitas vezes carregamos um rancor, um arrependimento, que se manifesta em autossabotagem, no medo de tentar novamente. A lição é clara. Ignorar as partes quebradas de si mesmo não as faz desaparecer. Faz com que elas ganhem vida e lutem contra você. O amadurecimento final exige que você olhe para o espelho,
Reconheça a dor de Fern e se reconcilie com o potencial destrutivo da sua própria sombra. Depois que Fern se vai, o ciclo de perdas finalmente se encerra. Finn não procura ativamente um substituto. Ele recebe a Espada da Noite, amaldiçoada, mas com uma bússola escondida no punho. A reação de Finn é a chave para o seu desenvolvimento completo. Quando lhe dizem que a espada é amaldiçoada, ele apenas responde: maneiro. Não há medo, não há repulsa. Há aceitação. Ele já não teme a escuridão ou a maldição, porque aprendeu a carregá-las. A Espada da Noite não é mais uma fonte de poder, mas uma ferramenta de orientação. A bússola simboliza a maturidade emocional, a capacidade de manter o foco e a direção, mesmo quando se está cercado por forças negativas. Finn, agora, sabe que não precisa se livrar da escuridão. Ele só precisa saber como navegar através dela. É a prova de que problemas que desenvolvemos durante a vida nem sempre somem, mas viram lembranças que, com o devido cuidado, através do autoconhecimento e do entendimento, e muitas vezes com a ajuda da terapia, não machucam mais. A jornada das espadas de Finn é, no fundo, um tratado sobre a autodefinição. Nós passamos a vida buscando a lâmina que nos tornará invulneráveis, o diploma, o status, o corpo perfeito, mas Hora de Aventura nos ensina que a força de um herói reside na sua capacidade de se diluir e depois se solidificar. Finn se tornou o herói lendário não por causa da escarlate ou da espada de grama, mas apesar delas. Ele se define pelo que resta quando o metal se quebra e a maldição se desfaz. A resiliência, a criatividade do suco de uva e a direção com o processo de cura. Seu último grande ato de herói é passar a Espada da Noite para Sweet Pea, aquele bebezinho inocente que, ironicamente, possui a alma do Lich. Finn não precisa mais dela. A espada se torna um instrumento de proteção e crescimento para o próximo, e não uma muleta para si mesmo. E essa lógica ecoa de forma ainda mais poderosa no destino da espada Finn e de grama, as lâminas que derivaram Fern após a partida dele, restou apenas uma pequena semente em formato de espada. Finn a planta nas ruínas da casa na árvore. Séculos depois, vemos o resultado. Aquela semente se tornou uma árvore colossal, com uma nova espada fincada no topo, aguardando um novo herói. Aqui, a lógica se inverteu. Se antes Finn lidava com a solidez opressiva do passado de seus pais, agora é ele quem constrói um novo sólido para o futuro. Aquela árvore e aquela espada são um legado puramente de Finn, nascido de sua própria experiência, e não de maldições herdadas. É a prova de que, ao curar a si mesmo, você deixa de repassar traumas e passa a deixar alicerces. E esse é o convite final da reflexão sobre as espadas. O que você tem carregado que te impede de avançar? Qual é a sua escarlate que precisa ser sacrificada pela maturidade? Qual é o seu Fern, sua sombra, que precisa ser abraçada e integrada? Antes de responder, é fundamental entender que tudo são fases e que elas passam. Algumas perdas são dolorosamente necessárias para o crescimento. E outras simplesmente não são culpa sua. No fim, a sua verdadeira força está no que você segura, ou no que você finalmente consegue soltar. Bom, pessoal, fica aqui a reflexão e a pergunta para vocês. Mas antes de ir, queria deixar aqui umas menções honrosas de outras espadas que o Finn já usou. E claro, agradecer muito a você que chegou até aqui. Se está gostando do conteúdo, não deixe de comentar e hypar o vídeo, porque isso ajuda demais o canal. E não podemos esquecer da dancinha de agradecimento para os membros. Obrigado por esse apoio especial e obrigado a todos que estão assistindo e ajudando o projeto. Vamos para as menções honrosas. Primeiro, vale falar brevemente sobre a Espada dos Mortos. Finn empunha essa lâmina para derrotar o pai da Marceline no episódio Veio da Noitosfera. Ele retira a espada das Terras Gramadas antes da batalha e usa para abrir as cápsulas na garganta de Hanson, libertando as almas de que ele tinha aprisionado. No final, Finn deixa cair a espada enquanto recita o encantamento para fechar o portal e mandar o caos de volta para a Noitosfera. E também temos que falar sobre o florete. Essa é a espada que Finn começa a usar após perder a espada Finn. Ela é idêntica à espada do Chicletão, então provavelmente é um item padrão do exército do Reino Doce. Essa é a arma usada por ele durante a saga Elementos. O fim dela é brutal. Em A Caçada Selvagem, Finn usa o florete para proteger a maga caçadora do monstro Grumbo, enfiando a espada na cabeça dele. A lâmina acabou sendo derretida devido ao ácido secretado pela criatura. Além dessas duas, existem muitas outras que são muito criativas e interessantes, mas que não tiveram tanta influência direta no desenvolvimento de Finn. Mas, caso vocês queiram, eu posso trazer um vídeo só sobre elas aqui no canal. Então, se tiver interesse, comenta aqui embaixo. É isso, espero que tenha gostado do vídeo. Eu sou o Oni e vou ficando por aqui. Valeu!